Aqui eu só trouxe um pouco para vocês verem. Então, essa é a nossa carreta de distribuição urbana, vocês conhecem, vocês veem na rua, em alguns lugares onde é permitido, a gente consegue até aumentar a capacidade. Então, a gente está sempre buscando colocar o equipamento ideal para poder fazer a nossa distribuição. Tá? Nas transferências de produto acabado, a gente sempre busca o equipamento ideal. São as carretas que são bitrem, as carretas de 28 pallets. Então, hoje, a gente tem equipamentos dedicados para a nossa operação, são aqueles 550 caminhões que eu falei, que eles são exclusivos e são desenhados especificamente para o nosso produto. Tá? Então, fazendo com que a gente vá sempre no limite permitido por lei, ou do peso, ou do tamanho da carreta, para poder fazer a entrega da melhor forma possível, ao menor custo. Eu trouxe para vocês aqui um case do projeto que a gente está tocando, que é o que a gente chama de transporte colaborativo. Falando de transferência aqui, especificamente falando de transferência de produto entre fábricas e de fábrica para o nosso centro de distribuição, 60% desse volume é de cerveja retornável. O que é isso? Eu sempre levo o vasilhame vazio para a fábrica enche e devolve cheio para o nosso centro de distribuição. Tá? 60% desse volume, a carreta está ocupada. Ela vai com o vasilhame, ela vai com o produto. Só que tem um outro 40% desse volume, que ele é volume de descartável. Tá? E praticamente 80% dele não vai nessa frota, porque você só tem uma perna. Né? A nossa frota dedicada, ela fica muito dedicada ao transporte do retornável, porque para mim é melhor eu pagar uma carreta dedicada, exclusiva para ir e voltar, já que eu tenho as duas pernas de ida e volta, tá? E para a gente no custo ele recupera. Porém, a gente tem uma série de trechos que são de 1000 km, 800 km, 500 km, que não compensa eu deixar uma carreta dedicada, pagando o custo fixo dela, para ela poder ficar fazendo 30 ou 20 viagens no mês. Não fecha lá na nossa conta de número de viagens. Tá? Para isso, a gente vem trabalhando no conceito do seguinte, em otimizar, tá, a malha de transporte, buscando sinergia com outras empresas. É começar a ocupar os trechos vazios, tá, com empresas que têm um fluxo inverso ao nosso. A gente começou a identificar uma oportunidade do seguinte, a gente tem 221 trechos, tá, que a gente tem um volume que hoje é transportado nos caminhões que não são da frota dedicada, tá? São caminhões spot, que a gente vai lá, negocia, contrata, é o freteiro que a gente liga e aciona, tá? E dá aproximadamente 6.000 viagens por mês. Então, bom, identificamos aqui um número que acho que dá para a gente começar a trabalhar. Tá? A gente começou a fazer um piloto com uma empresa e a gente pegou 30 trechos de setembro de 2009 a fevereiro de 2010 e começou a dividir esse transporte com ela. Ela fazia São Paulo até Cuiabá com um produto nosso e voltava com o produto dela de Cuiabá para São Paulo e às vezes até Curitiba. Então a gente ficou aqui num circuito mais ou menos fechado, tá, com esse transportador, com essa outra empresa. E nesse período a gente conseguiu fazer aproximadamente 360 viagens por mês. Tá? Parece pouco, mas a gente economizou aí 700 mil litros de diesel, tá? E eu consegui economizar 1,8 milhões de quilos de emissão de CO2 só compartilhando esse trecho de transporte com ele. Então a empresa vai com o produto dela e volta com o produto nosso ou vice-versa. Tá? Tão simples quanto isso. Tá? Parece fácil falar assim, né, que é simples você fechar um circuito dinâmico dessa maneira, mas não é. Tá? O que a gente aprendeu muito aí com o piloto? Tá? A previsão é sempre fundamental, então não adianta hoje eu ter 10 pedidos e amanhã ter 0. Então tem que ter um volume constante para que esse caminhão ele vá, quando ele chegue lá, ele tenha pedido para poder voltar. Né? Então, a previsão de vendas, ou a previsão do número que você vai precisar de acionamentos para os próximos meses é muito importante para poder fazer com que o projeto funcione. Perda de produtividade. Tá? A gente, quando fez o processo do piloto, a gente identificou o seguinte, não adianta eu ficar acionando o caminhão, tá, indo no mercado e comprando. A gente dedicou um número X de caminhões para poder fazer essa operação. Tá? Só que não adianta também ele chegar lá e ficar 10 horas para descarregar o caminhão na fábrica, que ele vai perder produtividade. Em vez de ele dar as 20 viagens ou 30 viagens por mês, ele vai dar 15 e aí não vai compensar. Lembrando que esse caminhão é um caminhão dedicado, logomarcado, com motorista uniformizado, ou seja, ele tem um custo fixo ali que ele precisa ser diluído. Tá? Então, se a gente quer ter um nível de serviço, com um caminhão bonito, com um caminhão, né, que leve um número maior de pallets, etc., a gente precisa que ele dê produtividade. Tá?
Dedicação, né? O nosso modelo que a gente operou no piloto é um modelo baseado na exclusividade de frota. Tá? Então, assim, ele garante a estabilidade do investimento do parceiro. Tá? A gente chama uma transportadora, chama uma empresa parceira e junto a gente vai investir em colocar um caminhão dedicado para aquela operação. E assim, a gente não pode chegar para o parceiro e falar assim, não tem mais pedido agora, o volume acabou, coloca essa carreta em outro lugar. Não funciona. Tá? Então a dedicação ao modelo é um fator de aprendizado aí que a gente teve. E a parceria, assim, a gente viu que a gente trabalhar com empresas de médio, grande porte ou até de pequeno porte, não importa muito, importa que a maturidade da empresa ela seja boa para que não seja aquele negócio de o cara negocia comigo agora e daqui a 2 meses ele sai do negócio porque ou a diretoria decidiu que não quer mais ou ele achou que o foco dele era outro. Então a maturidade do negócio da empresa é importante quando a gente está buscando essa parceria do projeto. E aí, assim, quais são os pontos positivos que a gente enxerga que no nosso modelo de transporte na Ambev a gente tem que facilita o projeto, né? A gente tem uma estrutura centralizada de transporte, então hoje nas nossas fábricas não tem ninguém que contrata frete, tá? Não tem ninguém, é tudo contratado centralizadamente lá em Jaguariúna, no centro de serviço compartilhado, tá? Não tem ninguém que põe pedido nas fábricas, a fábrica simplesmente ela opera. Ela recebe uma grade de carga, uma grade de descarga, tá? E ela tem que executar, só isso. Ela não tem que ficar correndo do frete, se pagou, não pagou, etc. Ela tem que operar. Então a estrutura centralizada de transporte ajuda bastante a gente quando a gente precisa tomar alguma decisão rápida. Tá? A gente tem um tracking center, então das nossas carretas que são dedicadas e essas do projeto aqui que eu mostrei de sinergia, a gente tem uma empresa terceira que trabalha junto com a gente na parte de monitoramento das cargas. Tá? Todos os nossos caminhões são traqueados, tá? São rastreados, tá? Por conta, obviamente, de produtividade e também por conta de seguro, por conta de sinistros, ou seja, a gente tem todas as nossas carretas monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? A gente tem uma integração muito grande entre as nossas operações verticalizadas, fábricas e CDDs, tá? Um pouco aquilo que está no ponto de baixo. A gente tem um SAP que permeia todas as operações e tem um sistema específico de transporte que ajuda a gente na gestão e monitoramento dos pedidos. Não, 60% das nossas garrafas são retornáveis. Ela vai cheia, volta vazia. Na fábrica ela tem um equipamento gigante chamado lavadora, que a garrafa passada várias vezes de lavagem e retorna cheia para a gente. Tá? 60% do nosso volume vai e volta. Então a gente tem uma logística reversa bastante grande. Tá? Bom, o nosso volume é sempre constante de insumo e produto acabado, então a gente tem 28 fábricas com 56 CDDs no Brasil inteiro, então a gente tem um volume bastante grande. Então, uma hora onde tem sazonalidade no Sudeste, no Nordeste não tem sazonalidade tão grande quanto o Sul, Sudeste. Né? Então a gente consegue ter uma demanda para o Brasil inteiro. Isso ajuda bastante quando a gente vai negociar sinergias de transporte. Tá? Quando a gente coloca uma sinergia dessa, com um caminhão dedicado, rastreado, né, no lugar de utilizar um spot, a gente ganha muito, tá, na melhoria do nível de serviço e na qualidade do nosso transporte. Né? Então a gente está operando com um motorista de novo, né, que ele é contratado por uma empresa, né, e que ele recebe o salário dele em dia, né, e que o caminhão ele é um caminhão de boa qualidade, etc. Então a gente melhora muito na questão de nível de serviço. Com esse projeto, a gente aumenta a arrecadação das transportadoras dedicadas, então as empresas que já trabalham com a gente enxergam mais um nicho de mercado para elas trabalharem. A gente tem demanda para o Brasil inteiro, a gente tem uma redução de carreta nas estradas, então onde a empresa Y mandava um caminhão indo e eu mandava um voltando, né, hoje o mesmo caminhão ele vai e volta, então a gente consegue reduzir o número de caminhões na estrada. A gente tem uma experiência grande com os projetos anteriores, então na Ambev um negócio que a gente pratica bastante é fazer um cross aí entre os projetos para poder identificar onde a gente tem oportunidade. Tá? A área de suprimentos fez um projeto chamado Lavoisier, né, que era um projeto de ir buscar parcerias no mercado com outras empresas. Né? E aí, como a gente tinha essa ideia de fazer essa sinergia de transporte, a gente usou o mesmo material já como porta de entrada com elas para poder negociar. E todo o projeto ele fica alinhado com o roadmap de transporte,
tá? Que é a visão 3 anos, 5 anos da nossa área. Toda vez que a gente vai buscar uma nova parceria, a gente identifica essas empresas, a gente faz uma reunião de apresentação de projeto com ela, então tem uma reunião formal com essa empresa, a gente agenda testes operacionais. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que ele vai lá e faz um teste antes de começar a operação em si. Então vai lá, valida se o tempo de carregamento é aquele mesmo, se o tempo de viagem funcionou, se a carga que a pessoa está enviando, tá, ela é compatível com o tipo de equipamento, tá, ela vai lá e acompanha a descarga, ou seja, ela faz um ciclo completo e me reporta um relatório falando, Leandro, funcionando dessa maneira, a gente entra, faz as contas, negociação de tarifa, vê se compensa a gente colocar uma operação dedicada ali, tá?